Nós estamos aqui trabalhando uma série muito especial das histórias contadas, as lindas histórias contadas por Jesus, ou seja, as maiores e mais lindas histórias contadas por Jesus, que nós chamamos de parábolas. Jesus usava histórias para trazer sempre um ensino, uma mensagem. E ele pegava histórias dentro do contexto em que ele estava, para que as pessoas pudessem ali desenvolver uma linha de raciocínio e entender a dimensão da sua mensagem. E eu tenho certeza absoluta que essa história que nós vamos ler hoje vai falar muito aos nossos corações. Está lá em Lucas, capítulo 18, que é a parábola do juiz iníquo. Lucas, capítulo 18, nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Eu escolhi ler para vocês a linguagem atualizada, para vocês entenderem com mais clareza, mas vocês vão estar acompanhando também aí no telão. Se você quiser abrir a sua Bíblia também para estar acompanhando, vai ser muito edificante. Diz assim: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo, ele não a quis atender. Mas depois pensou assim: bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Agora observe a frase que Jesus disse: contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé na terra? Quando Jesus voltar, será que ainda haverá fé na terra? Então Jesus começa contando essa história. E dentro desse tema, eu tirei aqui para mim um título da nossa mensagem. Insista e não desista. Insista e não desista. Porque o próprio Jesus começa a parábola dizendo o dever de orar sempre e nunca desanimar. Ou seja, nunca esmorecer, nunca desistir. O próprio Jesus, na sua história narrada, está contando qual era a moral da história, qual era o centro da mensagem. O dever de orar sempre e nunca desistir. Então, o assunto, ele vai girando em torno de um juiz. Um juiz que era iníquo, maldoso, que não temia a Deus, não respeitava homem algum e não estava pouco interessado com o problema dos outros. Ele simplesmente tinha a sua autoridade, o seu poder e queria fazer as coisas do seu jeito e do seu modo. Mas Jesus também conta nessa parábola que tinha uma mulher viúva, e nós sabemos que viúva é sem marido, ou seja, sem ninguém para ajudá-la, para protegê-la, para julgar, a situação que ela estava vivendo, as dificuldades que ela estava enfrentando. E essa viúva tinha uma causa, tinha algo que deveria ser julgado por um juiz. E ela insistentemente busca esse homem mau, esse homem que não temia a Deus. E ela insistentemente ia atrás desse homem e pedia: julga a minha causa, julga a minha causa. E esse homem disse: bem que eu não temo a Deus e não respeito ninguém, mas já que essa mulher me importuna e está enchendo a minha cabeça com o seu pedido, eu vou meio que liberar, eu vou julgar a causa dela para que ela não venha mais me importunar, ou seja, me incomodar. Aqui Jesus está dizendo que, olha, se esse juiz mau ouviu essa mulher porque já não queria mais ser incomodado, imagina o vosso Deus, o vosso Pai, que não é mau, que é bom,
que é o Pai de toda misericórdia, de toda compaixão, de toda graça, não o ouvirá? É claro que Ele vai te ouvir. É claro que Ele quer ouvir a sua oração, o seu pedido. Ele quer que você traga a sua causa diante dEle. Então, quando a gente observa esse homem, a gente vê que ele era ruim. A gente observa essa mulher viúva, a gente vê que ela era uma mulher persistente, e ela foi até alcançar, mas quando a gente vê o centro da mensagem de Jesus, Jesus está dizendo: ei, Deus é bom. Agora, quando o Filho do Homem vier, ou seja, Jesus voltar, na terra, vai existir fé? Vai haver fé nos corações? Eu quero tirar com você hoje à noite algumas preciosas lições dessa parábola que acabamos de ler. Primeira lição que eu quero deixar para nós nessa noite, dentro dessa história narrada por Jesus, e Ele mesmo a explica, é que Deus é misericordioso. Deus é bom. Deus é cheio de compaixão. E Deus sabe que todos nós temos uma causa para que Ele julgue. Todos nós temos desafios. Todos nós enfrentamos dificuldades. Todos nós, em algum momento da nossa história, em algum momento da nossa vida, vamos precisar de um milagre, vamos encarar uma situação que é só Deus. Só Deus para mudar, só Deus para resolver, ou só Deus para curar. E eu quero dizer a você que Deus é misericordioso. A Bíblia nos diz, em Hebreus capítulo 4, verso 16, o seguinte: portanto, aproximemo-nos do trono da graça, ou seja, do trono de Deus, do trono da graça, com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em um momento oportuno. Em um momento oportuno. Então é muito importante nós entendermos que nós temos um Deus misericordioso que nos diz em sua palavra: se aproximem de mim. Vem trazer a sua causa até mim. Vem conversar comigo. Vem trazer o seu desafio até mim. Porque Ele é misericordioso. Diante do trono de Deus, nós vamos encontrar graça, ou seja, ajuda, socorro, na hora que precisamos, na hora que necessitamos. A vida traz muitas pressões. Eu não passo uma semana sem ouvir uma notícia ruim. Eu não sei se você consegue passar uma semana sem ouvir uma notícia ruim, sem receber alguma notícia de que alguém que você ama está enfermo, ou alguém está vivendo um problema familiar, ou um jovem está se envolvendo com drogas, ou alguém se perdeu, ou alguém se acidentou. Diariamente a gente ouve tantas coisas ruins e vivemos dentro da nossa experiência familiar muitos desafios. Muitas coisas que muitas vezes nós olhamos e estão longe do nosso alcance, as nossas mãos não conseguem mudar essas circunstâncias. Às vezes é uma mãe preocupada com a educação do seu filho, com o seu desenvolvimento emocional, com as suas reações. Às vezes é uma esposa angustiada porque está vendo o seu marido tentando se dar bem na vida, mas ainda não se acertou muito bem. E ali vem o problema, vem a angústia, vem a opressão, o medo. Às vezes é também o marido que vê uma esposa insatisfeita e por mais que ele faça alguma coisa, ele não consegue ajudá-la porque ela está com um problema dentro de si mesma e que precisa ser resolvido por Deus. E são tantos desafios que nós encaramos diariamente. Não é à toa que Jesus deixou essa história escrita na sua palavra, para que pudéssemos ler e entender que precisamos orar sempre, continuamente e sem desanimar, sem esmorecer. Temos um Deus que é misericordioso. Isaías diz, lá no capítulo 1, que as suas mãos não estão encolhidas para que não possa nos abençoar, e nem os seus ouvidos tapados para não ouvir a nossa oração.
Ou seja, Deus quer ouvir nossa oração, mas Isaías também diz que algo acontece, e às vezes nós sentimos que o céu está cerrado. Ele diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que não ouça a sua oração. Mas ele diz: achegue diante de Deus, vinde, arrazoemos, ainda que os vossos pecados estejam vermelhos, como a escarlata, eles se tornarão brancos. Ou seja, ainda que seja um pecado, Deus te chama à presença dEle, ao arrependimento, à comunhão com Ele, porque Deus é misericordioso. Diante dEle você vai encontrar misericórdia. Se você está abatido por alguma debilidade que você está encarando, alguma dificuldade, alguma fraqueza humana, ei, o Senhor quer te levantar, o Senhor quer te fortalecer. Não fuja da presença dEle, ore, fale com Deus. Ele está pronto para perdoar os teus pecados e te levantar e te ajudar a ficar firme, a andar altaneiramente, ou seja, acima das dificuldades, daquilo que são armadilhas. Ele quer te levar a ir além daquilo que é uma fraqueza humana. Deus é misericordioso. Outra lição que eu quero deixar para nós hoje à noite é que Ele quer te ouvir e no devido tempo Ele vai atender a sua oração. Preste atenção nisso. Ele quer te ouvir, mas é no devido tempo, ou seja, na hora certa, Ele vai responder a sua oração. Entre a nossa oração e aquilo que nós esperamos, ou seja, o milagre que nós aguardamos, existe um espaço, existe um tempo para Deus responder. E às vezes nós que estamos vivendo a era da modernidade, tudo muito rápido, nós ficamos ansiosos e sobrecarregados e preocupados, porque queremos que Deus seja o nosso gênio da lâmpada, como Aladim. Que é aquele filminho antigo que alguns aqui lembram, talvez a maioria não, que esfregava a lâmpada e saía um gênio e falava: o que queres, meu amo? E ele pedia e ali o gênio respondia. Deus sabe o tempo certo para responder às suas orações. E Jesus está falando sobre tempo, quando ele diz que essa viúva não desistiu. Ela soube lidar com o tempo, com a barreira chamada tempo. Eu quero o meu milagre, eu espero a minha oração, eu estou em busca desse milagre, mas parece que Deus não está ouvindo. E o Senhor diz que, embora pareça demorado, Ele vai te atender. A questão é, você sabe lidar com o tempo de Deus? Ou você está preso ao Cronos, o tempo dos homens? O tempo de Deus é o Kairos, é diferente do tempo dos homens. Deus sabe a hora certa para que todas as coisas aconteçam. Pense comigo um pouco sobre a história de Abraão. Você vai lá em Gênesis, capítulo 12, do verso 1 ao verso 7, você vai ler ali a introdução da história de Abraão, quando Deus o chama para sair da sua terra, da sua parentela, e ir para o lugar que Deus ia mostrar no caminho. E ele com a sua esposa, ele já tinha 75 anos de idade, a Bíblia diz, a sua esposa era estéril, ou seja, eles não tinham filhos, e a Bíblia diz, ali nesse mesmo trecho que eu acabei de citar, que é o 12, do 1 ao 7, que Deus diz para eles: eu vou fazer de vocês uma grande e numerosa nação. Vai, me obedece, ser tu uma bênção. Mas eu vou fazer de você uma grande nação. Mas a esposa era estéril. Ele tinha 75 anos de idade. Como assim? Mas Abraão obedeceu. Saiu da tua terra, saiu da parentela, obedeceu à voz do Senhor, lutou contra o tempo, lutou contra as adversidades, lutou diante da fraqueza, da esterilidade da sua própria esposa, perseverou. E a Bíblia diz, lá em Gênesis, capítulo 21, do verso 1 ao verso 5, que o Senhor se lembrou de Abraão e de Sara. E Abraão, na idade de 100 anos, se tornou pai. Agora imagina, 75 para 100 anos. Abraão teve que lidar com essa questão chamada tempo.
E muitas vezes nós, pela ansiedade, porque nos limitamos à nossa razão e achamos que Deus precisa trabalhar da nossa forma, da nossa maneira, nós não sabemos esperar o tempo certo de Deus fazer aquilo que tanto ansiamos, tanto esperamos. Eu tenho certeza que você, homem de Deus, mulher de Deus, tem muitas promessas de Deus sobre a sua vida, eu não tenho dúvida disso. Se você ainda não as encontrou, é só ler a Bíblia, que você vai ver que você tem muitas e muitas promessas de Deus aqui escritas. Estão aqui para você. Mas também você já recebeu palavras proféticas. Deus já usou homens e mulheres de Deus para dizer qual é o propósito dele na sua vida. Alguns vieram e chegaram até essa nação porque Deus abriu o caminho e Deus tem um propósito para você. Deus tem feito o sobrenatural. Mas às vezes você se pega questionando. Mas às vezes você se pega duvidando. Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai fazer? Querido, como assim? Ele está pronto para ouvir a sua oração. Os impossíveis para Ele é possível. Tudo é possível para o nosso Deus. A questão é como você lida com a espera. E não é fácil, gente. Não é fácil esperar. Não é fácil lutar com fraquezas. Imagina Abraão vendo o seu vigor indo embora e uma promessa ainda se cumprir. Passou-se 80 anos, 85 anos, 90 anos, 95 anos. E Deus lembrou-se da promessa e cumpriu a promessa quando Abraão estava com 100 anos de idade. E eu posso falar também com vocês hoje de José. José era um menino cheio de fé, de sonhos de Deus. O coração de José ardia para viver a vontade de Deus, os sonhos de Deus. Ele cria tanto nas promessas de Deus que ele contava seus sonhos para os seus irmãos, para o seu pai. Mas José, ainda um adolescente sonhador, cheio de fé, foi perseguido na sua própria casa. Pelo ciúme, pela inveja dos seus próprios irmãos, ele viveu a traição. Ele foi vendido para ser escravo no Egito. E os seus irmãos voltaram mentindo para o pai que ele havia morrido. José viveu no Egito como escravo, trabalhou fiel, determinado em obedecer o seu Deus, mas foi acusado de algo que ele não cometeu. E ele se tornou um prisioneiro. E por muitos e muitos anos, José teve que lidar com a questão do tempo. Mas José continuou orando, falando com Deus. E em tudo José foi bem sucedido, diz a Bíblia, porque a boa mão do Senhor era sobre ele. Mas na hora certa e no momento certo, quando José já quase desfalecia o seu coração, ele pede o copeiro para que se lembrasse dele quando saísse da prisão e o padeiro. Mas eles também, por um bom tempo, se esquecem. Mas na hora certa, Deus, que não se esquece dos nossos pedidos, que não esquece da oração dos seus filhos e das promessas que Ele fez, Ele se lembra de José. E José é tirado da prisão, não simplesmente para ser um escravo no Egito, mas para ser levantado como um governador e aquele que iria abençoar todos os seus familiares em tempos de crise e de fome na terra. Sabe por quê? Porque José soube esperar o tempo de Deus, o kairós de Deus, a hora de Deus agir, a hora de Deus trabalhar ao seu favor. Queridos, nós precisamos entender que Deus está pronto para ouvir as nossas orações. Mas quando Jesus cita nessa parábola, nessa história que ele conta, quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na terra, é que junto com essa questão da oração, Jesus está dizendo, o que vai alimentar a sua fé é o seu exercício diário de uma vida de oração, uma vida onde você coloca diante de Deus os seus desafios, onde você coloca diante de Deus o seu coração. Mateus capítulo 7, no verso 7 até o 11, Jesus diz assim, peçam e lhes será dado, busquem
e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. E a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, ou seja, o nosso Deus, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Olha, amados, Abraão lidou com a espera, José lidou com a espera, e você e eu? Nós estamos lidando com a espera, perseverando na presença de Deus, buscando a presença de Deus, não negociando a nossa fé, não negociando os nossos princípios, não negociando os nossos valores, buscando na presença de Deus nos fortalecermos, buscando na presença de Deus a hora certa onde Ele vai te ajudar a vencer seus desafios, sejam eles financeiros, sejam eles de saúde, sejam eles conjugais, sejam eles na educação dos seus filhos, na conversão do coração deles, seja qual for o seu desafio. Você está aprendendo a lidar com isso que nós chamamos de tempo. Tempo é vida. E quem é o dono da vida? O nosso Deus. Por que não dar a Ele, o dono da vida, o nosso tempo? Orando, colocando diante dEle as nossas ansiedades, colocando diante dEle os nossos temores, colocando diante dEle os nossos medos. Quantos medos têm roubado a paz nos corações? Quantas angústias? Por que não colocá-las diante de Deus? Por que não lançá-las diante de Deus? Se a Bíblia nos diz que nós temos esse Deus misericordioso, e o Senhor nos diz, cheguemo-nos junto ao trono da graça, ou seja, venha. Venha colocar os seus temores, venha colocar as suas ansiedades, venha colocar os seus medos íntimos, que você nem tem coragem de verbalizá-los. É no secreto com Deus que você vai desfrutar de coisas grandes. É no seu secreto com Deus que Deus vai marcar a sua história e você vai ficar forte o suficiente para viver novos desafios sem retroceder, porque você sabe que aquele que te ouviu no secreto, aquele que te respondeu, ele é o mesmo, ele não mudou. E por que duvidar? E por que duvidar de que ele vai fazer coisas maiores ainda, se ele não mudou? Hoje, eu te pergunto, você tem na sua memória momentos assim, memórias vivas de orações respondidas, de milagres de Deus na sua vida? Você tem memórias vivas dos feitos de Deus na sua vida? Se ainda não, eu quero convidar você, despertar você, a começar agora a trilhar um novo caminho, o caminho da oração, o caminho da busca pessoal, o caminho da comunhão com esse Deus que é misericordioso. E Ele quer te ajudar a vencer, homem valente. Gideão estava vivendo uma pressão horrível, porque os inimigos estavam se aproximando, e os inimigos comiam tudo, roubavam tudo, saqueavam tudo que o povo judeu plantava. Mas Gideão era um daqueles que não ficava escondido na caverna, mas que de tempo em tempo saía da caverna, ia trabalhar, ia buscar o seu trigo e malhá-lo no lagar e colocar a salvo dos inimigos. E era um homem que perseverava. E um dia o Senhor veio e falou com ele: ei, homem valente, eu te chamo. E Gideão fala: eu, homem valente? Eu, o menor da minha casa? Gideão mostra os medos que ele carregava no coração. Mas Deus o chama. Porque Deus viu no coração de Gideão um coração aberto para vencer e viver grandes vitórias, grandes conquistas. Deus trabalhou o coração de Gideão para que Gideão fosse um instrumento de Deus para abençoar o povo. E nessa noite você está aqui. E Deus manda te dizer: você é um homem valente, uma mulher valente.
E o Senhor te chama, vem, vamos agora começar uma nova caminhada, onde você vai orar a mim e eu vou te responder. Eu vou conduzir você a uma nova história, um novo tempo, onde você vai experimentar os milagres de Deus. Porque Deus é bom. João capítulo 15, verso 7, Jesus diz assim, olha, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Jesus estava ensinando naquela história a perseverança daquela mulher, a persistência daquela mulher, e a vitória que aquela mulher teve por ser uma mulher persistente. Agora, na sua história, nesse tempo em que você vive, Jesus está te chamando a ser um homem perseverante, uma mulher perseverante, que vai diante de Deus em oração e coloca o seu pedido diante de Deus e permanece crendo na palavra de Deus, confiando naquilo que Deus diz, sabendo que Ele é poderoso para fazer, como diz Efésios capítulo 3, verso 20, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera. Então você permanece na palavra. Ele diz, olha, e vos será feito. E vos será feito. Quantos aqui têm desafios? Levante as mãos aqui comigo. Eu tenho vários. Levanta as duas, levanta os pés. Sempre tem desafios. Ei, o nosso Deus está pronto para nos ouvir. O nosso general não dorme. Ei, o guarda de Israel não dorme. Ele está pronto para nos ouvir. Ele está pronto para dispersar os nossos inimigos. Ele está pronto para quebrar o arco do nosso adversário, quebrar as lanças que foram lançadas contra as nossas vidas, contra as nossas casas. Ele é poderoso. Agora hoje, Jesus está aqui conosco. Ele sonda os nossos corações, a fé no nosso coração. Se Jesus voltar hoje, a fé nos nossos corações. A certeza de que Ele é poderoso para mudar esse cenário. A certeza de que Ele é poderoso para fazer além daquilo que você espera, meu irmão. Não desista de orar. Não desista de orar. Talvez você está gemendo, não está conseguindo nem falar com Deus. Mas eu quero te dizer que Deus ouve até o seu sussurrar. Mas sabe, Ele também te chama para te revelar coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Então não só ore, pare para ouvir a voz de Deus. Deus tem muito para nos falar. Deus tem muito para operar em nossas vidas através de uma vida de oração. Quero deixar mais uma preciosidade para vocês, já quase terminando. O que é impossível para você é possível para Deus. O que é impossível para mim é possível para Deus. Orações específicas sempre trarão respostas específicas. Se você não é ousado, eu quero convidar você a ser ousado. Compre um caderninho. Comece a escrever as suas orações. Coloque a data. E de tempo em tempo, vai orando em cima desse caderno. Vai passar anos, você vai voltar para esse caderno. E você vai ficar maravilhado por ver quantas orações Deus já te respondeu. Eu tenho cadernos e cadernos que eu não abro mão deles. Textos e textos. Provas e provas de que Deus ouve a minha oração. Eu também me lembro da história de uma mulher que eu acompanhei na minha cidade. Uma senhora. A minha igreja era uma igreja tradicional, mas que orava. No entardecer, a gente tinha tardes de oração ali, encontravam-se as senhoras, os adolescentes, as pessoas que podiam, às 6 da tarde. E era uma oração muito gostosa, muito boa. E de tempo em tempo, eu ouvia essa senhora pedindo a Deus que convertesse o coração do seu marido, que era duro. E eles eram ricos na nossa cidade, donos de lojas de móveis. E a gente ouvia cada história do marido dessa mulher na cidade. E a gente via aquela mulher temente a Deus, cantando no coral da igreja, servindo na igreja. E sempre ali dizendo,
Senhor, converta o coração do meu marido. Senhor, converta o coração do meu marido. Passou-se o tempo, eu mudei, passou-se anos e anos. A história da mulher chegou aos meus ouvidos. Sabe o marido daquela mulher, assim que a gente ouvia, ela sempre pedindo para Deus converter o coração dele? Pois é, houve um incêndio na loja dele, ele teve uma grande perca. E ele começou a ter experiências espirituais, ver coisas. E esse homem se quebrantou. E esse homem foi para a igreja e esse homem aceitou Jesus. Passou-se muitos anos e essa notícia chegou até mim. Passou-se mais alguns anos, esse homem morreu. E essa senhora estava no enterro louvando a Deus, dizendo: o Senhor salvou o meu marido e o tomou para si. Queridas, queridos, precisamos aprender a lidar com o tempo, na certeza de que os impossíveis para nós humanos não é impossível para Deus. Para Deus tudo é possível. É a história contada lá em Lucas capítulo 1, quando o anjo do Senhor vem até Maria, e o anjo fala para ela que desceria sobre ela o Espírito Santo, e ela seria então visitada pelo poder sobrenatural de Deus, e dela nasceria então o Salvador do mundo. E o anjo também conta que o Senhor havia visitado Isabel, e ela também iria conceber um profeta, ou seja, dar à luz a um profeta. E aí o anjo diz, porque os impossíveis, está lá em Lucas 1:37, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas 1:37. Quantas você mantém vivas na sua mente e no seu coração? As promessas estão vivas aí? Porque para Deus não haverá impossíveis. O mesmo Deus que visitou Isabel, o mesmo Deus que visitou Maria, é o Deus que nos visita. É o Deus que procura encontrar fé no nosso coração hoje. Encontrar homens e mulheres que perseveram na oração, que não esmorecem, que não desanimam. Uma vida de oração nos leva a vivermos o exercício diário da fé. Então, uma vida de oração me leva a viver um exercício diário da fé. E o próprio Jesus disse que deveríamos orar sempre e não desanimar, e não esmorecer. Então, o que Jesus estava dizendo quando ele finalizou dizendo, quando eu voltar haverá fé na terra? Em contrapartida, ele estava dizendo, se você viver uma vida de oração, você vai estar exercitando a sua fé. E quando eu voltar, você vai estar pronto para entrar no meu reino. Porque você manteve a lâmpada acesa, uma fé verdadeira, uma fé autêntica no seu coração. Hoje, é cientificamente comprovado a eficácia da oração, até mesmo, gente, para a saúde do cérebro. Vocês sabiam disso? Vocês estão lendo sobre isso? Se não, eu quero convidar você a ler. Eles vão colocar daqui a pouco no telão para mim, para que vocês possam ler. A oração tem o poder de regenerar o cérebro, afirma o artigo do médico. Ou seja, a oração tem o poder de trazer uma regeneração ao cérebro. Você já parou para pensar o quanto a oração é poderosa e é cientificamente comprovado? Dr. Don Colbert se especializou em investigar cientificamente os efeitos da oração sobre a saúde humana e as descobertas foram surpreendentes. Além do bem-estar físico e emocional, ele afirma que a oração também regenera o cérebro. Olha que coisa poderosa, é cientificamente comprovado. Nós precisamos entender o quanto Deus está nos chamando para algo que é sobrenatural, que é precioso e é cientificamente comprovado. Por que duvidar? Olha, que interessante. Dr. Harold
autor de vários livros sobre fé e cura, diz que os estudos têm mostrado que a oração pode impedir que as pessoas adoeçam. E quando adoecem, a oração pode acelerar o seu processo de cura. Aleluia! Já é cientificamente comprovado, queridos. Colbert explicou que estes efeitos já estão sendo comprovados por pesquisadores ao fazerem buscas mais minuciosas no cérebro humano. A oração pode ter um efeito a longo prazo positivo. Agora a gente entende. Por que Jesus estava falando sobre o exercício da fé? 1 dose todo dia. 2 doses todo dia, 3 doses todo dia de quê? De tempo a sós com Deus, de oração, de busca pessoal. Vai fazer sua caminhada, vai orando. Vai andar de bicicleta, vai orando. Pega a sua Bíblia, vai para um lugar, ter o seu tempo de meditação. Sai um pouquinho das redes sociais, da agitação desse mundo. Comece a contemplar esse Deus que tem coisas grandes para te revelar. E coisas grandes para fazer na sua vida e através da sua vida. E nesse exercício diário da oração, você vai descobrir efeitos poderosos sobre a sua vida. Chegando realmente, diz ele, a reprogramar e reconstruir o cérebro, afirmou. E nós sabemos disso, nós que somos cristãos. Quantos testemunhos? Quantas pessoas foram libertas das drogas, dos vícios? Quantas pessoas viveram uma mudança radical em suas vidas porque decidiram crer em Deus e começaram a orar, a ler a Bíblia, e a sua mente foi transformada. Aquilo que era aquilo que o escravizava, já não escraviza mais. Por quê? Porque o Senhor veio transformando, restaurando. E, gente, precisava da ciência se multiplicar e o conhecimento vir até nós, para que pudéssemos entender a eficácia da oração, a importância da oração, a necessidade de obedecermos os ensinamentos de Jesus. Não é simplesmente uma história engraçada para ser lida, tem uma moral, tem uma mensagem para ser entendida e vivida. O exercício da oração. As descobertas não terminam por aí. Usando ressonância magnética, foi descoberto que os que têm o hábito de orar tendem a ter o córtex cerebral mais espesso, o que é associado a um menor risco de depressão e ansiedade. Então, eles conseguem ver a diferença no córtex cerebral da pessoa, daquela pessoa que ora, daquela pessoa que busca a Deus. A gente tem um irmão aqui, o irmão Emerson, que sempre fala da mãe dele, não é verdade? Mulherzinha de oração. E olha a força da mulher. Quantos anos ela já tem? A mãe do Josimar, meu Deus, é um milagre essa senhora. Ela veio aqui e eu fiquei maravilhada de ver quantos anos, cheia de fé, porque ora. Quantos testemunhos nós temos em nosso redor, do nosso lado? Por que não exercitarmos isso? Hoje em dia se fala tanto da saúde física, né? Precisamos beber muita água, precisamos eliminar as coisas industriais, precisamos comer saudável, precisamos dormir mais, descansar mais. Mas, queridos, quer viver uma vida realmente saudável? Comece a orar. Comece a jejuar, comece a buscar a Deus. E algumas coisas ruins virão para fora. Mas é para que Deus te limpe por dentro. E de repente você orando e jejuando, você vai lutar, você vai ver que nem sempre é tão fácil, que nem sempre é muito bom. Mas você vai continuar orando e buscando a presença de Deus, e de repente você vai experimentar Deus te transformando de dentro para fora. Deus te fortalecendo, Deus te curando de dentro para fora. Dr. Colbert finalizou seu artigo afirmando que se antes havia desconfiança com relação à oração, por parecer apenas algo místico, mas que agora não há mais motivos para deixar de orar
diariamente. Ele ainda incentiva que sejam 30 segundos de oração, reconhecendo o amor de Deus e dando graças por todas como as bênçãos, todas as bênçãos em sua vida. Isso pode ter um efeito poderoso sobre o seu corpo, sua mente e o seu espírito. Por que não? Por que não colocarmos esses conselhos em prática? Por que não abrirmos os nossos olhos para ver que a própria ciência está provando a eficácia da oração? Para vencer a depressão, para vencer a ansiedade, para vencer os medos, para vencer os traumas, para vencer os desafios, para romper na vida financeira, para romper na vida conjugal, para romper diante da vida familiar, na educação dos seus filhos, nas fases em que eles estão vivendo. Ore. Fale com Deus. Como diz o hino antigo da nossa amada irmã Cassiane, Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. A oração nos fortalece. O Senhor tem sim um compromisso conosco. Ele diz: tudo que vocês orarem em nome de Jesus, crendo vocês receberão. Pastora, mas as orações que eu fiz e Deus não me respondeu. Você que pensa que Ele não te respondeu. Você é que acha que Ele não te respondeu. É porque você queria de uma forma e de um jeito. E Deus sabe o que é melhor para você. Qual é a melhor forma e qual é o melhor jeito. E até as orações que aparentemente você pensa que Deus não respondeu, Ele respondeu. E se você ainda não entende o porquê, você deve parar para orar e perguntar para Deus. Porque eu tenho certeza que se você gastar um tempo conversando com Deus, você vai entender o que Deus fez. Porque Ele fez maior do que você imaginava. Uma vez eu lidei com uma pessoa angustiada porque orou para que a sua mãe não morresse e a sua mãe morreu. Essa pessoa tinha desistido de adorar, desistido de cantar, desistido de viver, porque Deus não ouviu a sua oração. Até que um dia essa pessoa entendeu que era o que a mãe queria. A mãe era uma mulher de fé, a mãe era uma mulher de oração, uma mulher que queria contemplar Jesus. E Deus a tomou para si. Porque Deus tem prazer na morte dos seus santos. Mas foi em um tempo a sós com Deus que ele entendeu que Deus respondeu como Deus queria responder. Porque Deus sabe o que é melhor. Às vezes nós não entendemos. Porque não paramos para conhecer a voz do Espírito Santo, a voz de Deus. Jesus não só encontrará fé na terra, se a igreja do Senhor parar de orar. Mas Jesus encontrará fé na terra, se a igreja do Senhor Jesus permanecer orando. Por que temos tanta resistência quando somos convocados para orar? Porque nós estamos no ritmo do ativismo e das necessidades que são reais. Elas são reais. Nós temos muitas necessidades. Mas nós precisamos entender quais são as prioridades. E deveríamos colocar em primeiro lugar, estar na presença de Deus. Como diz Jesus lá em Mateus 6:33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Orar é uma ação de fé. Orar é um exercício de fé. Quer alimentar a sua fé? Quer crescer em fé? Comece a orar hoje. Do seu jeito. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, Jesus estava dizendo: vem conversar com Deus como seu Pai. E você pode chegar a Ele como filho e dizer: Pai que estás no céu, vem aqui, me ouve, fala comigo, eu quero te ouvir. Pai, o Senhor conhece as minhas necessidades, o pão de cada dia que eu preciso. Converse com Deus. Deixa de lado a religiosidade, deixa de lado as aparências e comece a falar com Deus na sua linguagem. Porque o texto que acabamos de ler em Mateus 7:7, Jesus fala:
Se um filho pedir por pão, o pai não vai dar pedra, mesmo sendo um pai ruim. Quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará coisas boas quando a Ele pedir. Mas ore, ore. Não conseguiremos viver uma vida de vitória sem primeiro conversar com aquele que já venceu por nós na cruz. Não conseguiremos viver uma vida de vitória sem primeiro passarmos diante daquele que já venceu por nós na cruz. Ele é o nosso sumo sacerdote, que está à direita de Deus e Ele está intercedendo por nós. Hebreus capítulo 4, verso 14 até o 16, diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi Ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, olha o convite do Senhor, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É a Bíblia, meus amados. A palavra viva, a palavra de Deus. O Senhor está dizendo, se achegue, vem ao trono da graça. Você vai encontrar misericórdia, você vai encontrar graça, você vai encontrar socorro diante dessa situação que você está vivendo. É agora. Para Deus não há limites, para Deus não há impossíveis. Por que você já está desistindo? Por que você parou de olhar para o alto e começou a olhar para baixo? E pensar como todo mundo aqui embaixo. Como se Deus estivesse limitado a esse sistema. Eles não conseguem nem fazer chover no Nordeste. Eles não conseguem nem afastar os ventos e as tempestades. Mas aquele que ordena aos ventos e às tempestades que cessem, Ele para te ouvir. Aquele que manda a chuva cair dos céus, Ele para te ouvir. Aquele que faz o seu coração permanecer batendo enquanto você dorme, Ele está esperando para te ouvir. Aquele que te ouviu ontem, e você pelo cansaço e desânimo, e preocupações e tensões da vida, começou a desistir de orar e de buscá-lo. Ele ainda está te esperando hoje. Ele diz, meu filho amado, volta. Volta. Tem um lugar que é só teu. Tem um lugar onde eu te curo. Onde eu te tomo pela mão. Onde eu organizo os seus pensamentos. Onde eu coloco em ordem as tempestades do teu coração. As angústias da sua alma. Vem, filho. Vem para a presença de Deus. Esse é o tempo. Esse é o tempo que Deus está dizendo para você, se achegue ao trono da graça, a fim de receber socorro, a fim de receber da mão poderosa do Senhor o milagre que você tanto espera.